Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos dessa terça-feira, onde teremos jogos muito interessantes aqui pela Europa, algumas copas acontecendo aqui no futebol europeu e também temos jogos no Campeonato Brasileiro que podem inclusive definir algumas coisas aí na tabela de classificação do campeonato, penúltima rodada do Brasileirão. E o campeonato está pegando fogo sem nenhuma definição ainda. A gente vai falar desses jogos aqui. Então, se você gosta desse conteúdo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação aí e comenta aqui nos comentários o que você acha desses jogos que a gente vai falar hoje aqui. Ok? Começando aqui com um jogo da Copa Itália, Juventus e Udinese. Estamos falando das oitavas de final, aliás, dos 16avos de final aqui da Copa Itália. Fase onde as equipes melhor ranqueadas na última Série A italiana entram na competição. Então a gente tem aqui a Juventus, né? É uma dessas equipes começando aí essa trajetória na edição da Copa Itália. Então joga em casa recebendo a Udinese, odd de 1,33 para Juventus, 7,50 para a Udinese. O time da Juventus aqui, a gente consegue pegar um histórico do time jogando a Série A italiana. É o sétimo colocado, né? A equipe da Udinese na nona colocação também faz uma temporada interessante, né? A Juventus até um pouco abaixo daquilo que se esperava, trocou o treinador recentemente, também está se readequando aí ao novo sistema de jogo. O treinador que assumiu a Juventus é o Luciano Spalletti, treinador que já foi campeão nacional com o Napoli, já treinou também a seleção italiana, né? Então é um treinador que tem estofo, é um treinador que tem história aí, muito provavelmente vai conseguir dar um bom padrão de jogo nessa equipe da Juventus. No entanto, esse padrão ele demora um pouco, né? Talvez com o bonde andando aí seja um pouco mais complicado para o treinador conseguir dar a cara que ele gostaria nessa equipe da Juventus, mas a gente já tem visto nos últimos jogos aí uma relativa melhora da equipe italiana. Na última partida, por exemplo, aqui venceu o Cagliari por 2-1, havia empatado em 1-1 contra a Fiorentina, um resultado ruim, onde a Juventus poderia ter vencido bem esse jogo aqui, empatou em 0-0 contra o Torino, então vem aí mostrando uma certa evolução nos últimos jogos. Vai enfrentar agora um jogo contra o Udinese, que é um jogo de Copa, né? Um jogo que tem uma característica diferente, se a gente for parar para analisar, né? Eu não sei se esse jogo aqui é ida e volta, mas a princípio acho que é jogo único, né? Então a gente tem aqui, vamos ver se a gente consegue descobrir aqui, ó, jogo único, single leg. Então, portanto, quem vencer está classificado, quem perder está eliminado, né? Então a gente tem aqui um jogo onde o time da casa, embora seja bastante favorito, tem que tomar bastante cuidado porque os visitantes costumam jogar com uma postura mais fechada para escapar por uma bola, né? Muito provavelmente a gente deve ver a Udinese fazendo esse tipo de estratégia aqui. Deixa eu ver se a gente tem um histórico da Udinese na competição. Pegando aqui vai aparecer a tabela da Série A, né? A gente não tem aqui a tabela de outras competições, e se não me engano na Europa League a Udinese... Se não me engano, nas outras competições a Udinese não figurou aqui. Eu queria ver se a gente encontrava as fases anteriores aqui da Udinese na Copa Itália. Vamos dar uma conferida aqui. A Udinese passou no jogo anterior pelo Palermo por 2-1, né? Sendo que o Zaniolo foi o grande jogador aqui desse jogo, marcou um gol, inclusive, no final do primeiro tempo aqui, que colocou a Udinese na próxima fase. Então a gente tem agora aqui Udinese e Juventus, um confronto interessante, como eu falei. Acho que a gente pode sim cogitar a possibilidade aqui de buscar algo a favor do time da Juventus, tá? Só tem que levar bastante em consideração a movimentação defensiva da Udinese, que é um time que se defende muito bem, tá? Se o time estiver dando a bola para a Juventus jogar e estiver basicamente abdicando dos contra-ataques, esse Lei Udinese aqui pode ser interessante mesmo com uma odd mais alta também, ok? Bom, seguindo em frente aqui então de futebol nessa terça-feira, a gente tem aqui Alemanha. Copa da Alemanha também, jogos interessantes. O primeiro deles que eu deixo para vocês aqui é o Leipzig. Aliás, vamos começar por ordem de horário, né? A gente tem aqui o jogo do Gladbach contra o São Paulo. Esse jogo aqui, a gente também tem a característica de ser um jogo um jogo único, né? Então,
existe a possibilidade que, obviamente, o time da casa tem a vantagem local, mas o time visitante tem a vantagem, se não me engano, nessa fase tem a vantagem do empate, né, pelo regulamento. Então aqui a gente tem essa possibilidade, eu acredito que vai para os pênaltis, talvez acho que vai para os pênaltis a decisão. Enfim, o que nos interessa é o tempo regulamentar da partida, onde a gente deve ter naturalmente o time da casa se expondo um pouco mais. 1,80 a odd do Gladbach, 4,20 a odd do São Paulo. Se a gente pegar aqui o histórico dessas equipes na Bundesliga, os dois são times de primeira divisão. O São Paulo não vive um bom momento aqui, está com uma race muito ruim nos últimos jogos, 5 derrotas. Já o Gladbach deu uma respirada importante aqui nos últimos 5 jogos, conseguiu um empate, 3 vitórias e apenas uma derrota, né? Perdeu lá só para o Bayern de Munique, né? Depois dessa derrota aí, venceu o próprio São Paulo por 4-0, venceu o Colônia por 3-1, venceu o Heidenheim também por 3-1 e empatou contra o Leipzig, ou seja, perdeu só para o Bayern, que é o líder do campeonato, empatou com o Leipzig, que é o vice-líder. O jogo que interessa para nós aqui nesse histórico recente do Gladbach é justamente esse jogo aqui contra a equipe do São Paulo, né? Que o time do Gladbach venceu por 4-0, né? Goleou fora de casa a equipe de Hamburgo aqui por 4-0, com uma atuação muito consistente aqui do seu centroavante, o Tabakovic, o jogador que fez 2 gols nesse jogo aqui e é o principal artilheiro dessa equipe aqui, do Polanski, né, que não é o cineasta, é o treinador. Tem essa montagem aqui de 3-4-3 aqui, basicamente essa é o estilo de jogo das duas equipes, né? A gente vai ver uma montagem tática muito semelhante entre os dois times aqui. A gente sabe que nessas fases iniciais de Copas, as equipes costumam eventualmente poupar alguns jogadores, montaram escalações um pouco diferentes, priorizando a questão aí, né, a questão da liga, da Bundesliga, né? Então os times, eles focam na Bundesliga jogando aí, às vezes com algumas peças alternativas na sua montagem de time, né? Então, se as duas equipes vierem com as escalações próximas de time titular, naturalmente o Gladbach pode levar sim vantagem, porque é melhor time tecnicamente, joga dentro da sua casa, e o São Paulo está mais interessado, digamos assim, né, em melhorar sua condição para sair da zona de rebaixamento da Bundesliga e provavelmente vai deixar a Copa em segundo plano aqui, né? Então o Gladbach tem a possibilidade de fazer um bom resultado aqui. Acredito que também seja um jogo interessante para over goals, tá? Se a gente pegar aqui, vamos ver se a gente consegue abrir as odds desse confronto aqui. A gente tem a possibilidade aqui também de ter a linha do over 2,5 aqui, odd de 1,80, também acho interessante para esse jogo. Obviamente ele precisa que o placar seja aberto no início para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar bem nesse mercado de over, certo? Ainda na Alemanha, 2 outros jogos interessantes aqui, Dortmund e Leverkusen, 2 equipes que estão muito bem na competição de pontos corridos aqui, né? São hoje o 3º e o 4º colocados, respectivamente, aqui na Bundesliga. O Dortmund com 25 pontos, o Leverkusen com 23. E agora eles se enfrentam, portanto, na Copa da Alemanha. Uma competição muito interessante aqui, onde a gente tem, como eu falei para vocês aqui, eventualmente uma rodagem de alguns jogadores, né? Quase sempre os treinadores fazem essa mescla nas equipes aqui, até para rodar o elenco, para fazer com que as equipes consigam descansar alguns dos seus principais jogadores. No entanto, aqui, os dois times com uma prévia de escalação aqui muito próxima do que é o time que eles costumam utilizar, né? Do lado do Leverkusen aqui, o Tillmann é um jogador que não vem sendo muito utilizado, que está colocado como titular aqui. Algumas mudanças na defesa também, né? E do lado aqui do Dortmund, a presença do ADM e do Brandt, 2 jogadores que aparecem quase sempre na equipe do Dortmund, porém não iniciam jogando, eles estão aqui como titulares para esse jogo. Então pode ser que a gente tenha, já pela montagem desses jogadores aqui no ataque, uma equipe do Dortmund mais aguda, né? Mais ofensiva, jogadores com bastante velocidade aqui, então a gente pode ter sim a possibilidade de ver o Dortmund jogando dentro de casa, dominando as ações desse jogo.
talvez o melhor jogo aqui dessa rodada de Copa da Alemanha. Odd de 1,80 para a equipe do Dortmund, 3,75 para a equipe do Leverkusen. Eu gosto bastante aqui de uma dupla chance para o lado do Dortmund, né? Ou seja, trabalhar aqui contra a equipe do Leverkusen, né? Levando em consideração também aqui a possibilidade do mercado de gols, mesmo estando bastante amassado aqui abaixo de 1,60, é um mercado bastante promissor para esse jogo, mas eu gosto bastante do lei ao Leverkusen nesse confronto. Outro confronto interessante aqui é Leipzig e Magdeburg, né? Leipzig a 1,25, Magdeburg a 8. Aqui a gente tem um confronto de um time de primeira contra um time de segunda divisão, né? Se a gente pegar aqui o Magdeburg, ele está na última colocação da Bundesliga 2, ou seja, o Leipzig está na segunda colocação da primeira divisão alemã, então tem 2 divisões de diferença aí no futebol praticado entre essas 2 equipes, o que naturalmente coloca o Leipzig aí como favoritaço para esse jogo. A equipe do Leipzig aqui tem alguns jogadores importantes, né? O Nusa é um jogador que vem jogando muito bem, ainda não desempenha o seu melhor futebol aqui, mas é um jogador importante, né? Tem eventualmente alguns jogadores aqui que são titulares dessa equipe do Leipzig que não começarão esse jogo aqui, bem como da equipe do Magdeburg também, né? Exemplo do São Paulo que a gente falou anteriormente aqui, o Magdeburg também luta para sair dessa situação complicada na Bundesliga 2, né? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui o Leipzig em jogos anteriores. Vamos pegar aqui contra o Werder Bremen, por exemplo, dentro de casa, ó, alguns jogadores importantes aqui como o Diomandé, o Harder, né? São jogadores aqui que provavelmente, Baumgartner, são jogadores que deveriam ser titulares nesse jogo aqui contra o Magdeburg também. Não sei se eles vão estar disponíveis, provavelmente sim, né? Na escalação todos esses jogadores estão colocados aqui, mas eu não sei se de fato será essa a escalação. Os treinadores geralmente costumam mudar aqui, fazer algumas alterações. Mesmo assim, Leipzig é bem favorito nesse jogo aqui. Não acredito no back a goleada do Leipzig, acho que o back é o favorito. O Leipzig aqui pode ser interessante, porém, né, precisamos que esse preço suba um pouco mais para pegarmos aí acima de 1,30 pelo menos esse Leipzig para vencer o jogo, ok? Saindo da Alemanha, então, a gente vai falar aqui de um jogo isolado que a gente tem na Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid pela La Liga, pegando aqui o Barcelona a 1,80 e o Atlético de Madrid a 3,75. Olhando as posições na tabela, o Barcelona lidera com 34 pontos, um a mais que o Real Madrid, o Atlético de Madrid está com 31, ou seja, caso de vitória do Atlético de Madrid aqui, ele pode buscar esses 34 pontos e empatar ali na liderança com o Barcelona, que vai ficar na frente ainda pela questão do saldo. O Barcelona tem mais 23 gols de saldo contra 16 gols de saldo do Atlético de Madrid. Então, vencendo o Barcelona, o Atlético de Madrid empata em pontos e encurta a diferença de saldo, né? Porque vai tirar o saldo aqui diretamente da equipe do Barcelona. Então, em caso de uma vitória por uma margem maior, pode até ser que o Atlético de Madrid, goleando aqui, assuma a liderança do campeonato, tá? É mais plausível imaginarmos aqui que o Atlético de Madrid conseguindo vencer por um placar simples, né? Empate em pontos aí, e a gente tem daí o Real Madrid e o Villarreal jogando também na quarta-feira. A gente vai falar desses jogos no próximo vídeo aqui. Para essa partida especificamente, às 17 horas, a gente tem um ingrediente bem interessante, que é um dos primeiros clássicos aí que o Barcelona vai jogar novamente no seu estádio, Camp Nou, que ainda não está completamente reformado, mas já consegue receber, sim, aí acho que quase 70% da sua capacidade total já está liberada aí para o público, então esperamos que tenha um grande público para esse jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid. Pegando aqui as equipes, né? O Barcelona vem voltando aí a jogar com seus principais jogadores, ainda um que outro jogador importante de fora, né? Acho que o Ter Stegen é o principal desfalque ainda do Barcelona aqui. O Gavi também é um jogador importante, mas esse tem reserva aí para colocar, né? O importante é que o Barcelona tem aí de volta Lamine Yamal, Rafinha e Lewandowski, esse trio ofensivo que garantiu ao Barcelona aí as melhores performances da equipe na última temporada e que agora estão novamente disponíveis aí, saudáveis, para poder encarar
essa reta de meio de temporada na Europa, que é sempre um momento muito importante, nessa janela de jogos aqui agora até o ano novo, né? É um momento muito importante, o mês de dezembro aí, para definir quem realmente briga pelo título, quem realmente briga por alguma coisa importante na Europa, nos campeonatos europeus. E o Barcelona tá nessa barca, né? Tá nesse momento aí, onde é muito importante conseguir construir resultados positivos. O time do Atlético de Madrid, como a gente já falou aqui em outros vídeos também, é um time muito interessante da gente acompanhar como vem jogando, né? Destaques aqui para o Baena, destaque para o Julián Álvares, jogadores que vêm fazendo partidas muito boas com a camisa do Atlético de Madrid. O Oblak, o goleiro, também vem tendo atuações decisivas aí com a camisa do Atlético de Madrid. Então a tendência é que a gente veja um jogo muito parelho aqui. Eu tenderia a fazer alguma coisa pro lado do Barcelona nesse jogo, devido ao fator local, devido ao bom momento que o time do Barcelona vive e o fato de estar defendendo a liderança dentro de casa, né? Então esse fator é um fator muito importante que faz com que eu tenha interesse em olhar o jogo mais pro lado do Barcelona, tentar pegar alguma coisa a favor do Barcelona aqui. No entanto, o Atlético de Madrid, como eu já falei para vocês, é uma equipe bem difícil de jogar contra. A gente tem a linha do over 2,5 aqui muito esmagada, 1,40 aqui, ou seja, o mercado tem expectativa de que seja um jogo aqui com 3 gols ou mais, tá? Então, a gente vai bem na manha em relação ao mercado de over. Eu quero mesmo uma boa atuação do Barcelona que nos dê leitura para estar back a eles nesse jogo, ok? Seguindo adiante, a gente vai para a Inglaterra. Na Inglaterra temos aqui alguns jogos de Premier League. Vamos falar rapidamente aqui desse Bournemouth e Everton. Aqui não é exatamente o jogo que eu pretendo dar muita atenção aqui, porque tem outros bons jogos nesse mesmo horário. Mas estamos falando do Bournemouth, que caiu bastante na tabela aqui nas últimas rodadas, né? Nas últimas 5 partidas aqui, apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate. Então o time que vinha numa sequência muito boa acabou caindo bastante aqui na tabela, foi lá para a 11ª colocação. E o time do Everton, que vinha mostrando uma recuperação aqui nos jogos recentes, né? Havia empatado aqui contra o Sunderland, depois tinha vencido o Fulham por 2-0, vencido o Manchester United também, e na última rodada tomou 4-1 do Newcastle. Então deu uma oscilada aí novamente a equipe do Everton. Dentro de casa, a gente espera que a equipe do Everton consiga jogar um futebol um pouco melhor, né? Porque tá em um estádio novo, enfim, é algo que chama bastante a torcida, mas foi muito mal na última partida contra o Newcastle em casa e agora vai tentar recuperar fora de casa, né? A equipe do Bournemouth é uma equipe que quando joga como mandante é uma equipe muito mais proativa, tenta propor o jogo, tenta colocar o adversário em situações complicadas aí. Então, a tendência é que a gente veja o time do Bournemouth, se não amassando a equipe do Everton, mas pelo menos tentando ser dominante dentro do jogo. Isso já pode ser o suficiente para a gente buscar um lay à equipe visitante, tá? O time do Everton tem boas armas aí de contra-ataque, né, na velocidade, dos dois lados, tá? O Ndiaye de um lado e o Grealish do outro são dois jogadores com velocidade, né? E a partir dessa velocidade, o time do Everton é uma equipe que gosta bastante de buscar contra-ataques. Então, se você estiver tomando contra-ataques do Everton aqui, não compensa ficar posicionado, leia eles, tá? Contra a equipe do Bournemouth, que é uma equipe que tem tomado gols aí recentemente em bastante quantidade aí na competição, tá? Então, eu recomendo esse jogo aqui para vocês ficarem de olho, eventualmente até para o mercado de over. Aqui a linha do over 2,5 tá 2, aliás, a linha do over 2,5 tá 1,91, então acho um bom preço aqui para buscarmos por gols, né? Daqui a pouco um jogo movimentado na primeira etapa pode trazer aí um cenário over no segundo tempo e é onde eu costumo me expor mais na questão do mercado de gols, tá? Inclusive, falando de mercado de gols, eu queria deixar uma dica aqui para vocês, tá? Eu tenho um e-book que eu fiz, que eu produzi com bastante empenho e onde eu trago toda a minha estratégia para desempenhar o mercado de over goals, tá? É um e-book onde eu coloquei ali mais de 5 temporadas completas de entradas catalogadas ali. Eu explico como que eu desenvolvi a metodologia, como que eu aplico essa metodologia e como que eu tive aí ao longo dessas temporadas uma lucratividade que me fizeram ter aí no mercado de over goals
uma das minhas estratégias mais lucrativas e consistentes, tá? Então, nesse e-book eu explico tudo para vocês. O link tá aqui na descrição do vídeo se você quiser baixar o e-book para dar uma olhada aí. Eu tenho certeza, você que gosta de trabalhar mercado de gols, esse conteúdo vai ser um divisor de águas aí na tua caminhada como trader no mercado de over, tá? Então dá uma conferida e deixa o feedback de vocês aqui nos comentários também, o que vocês acharam. Beleza? Seguindo adiante aqui, então, a gente vai falar de outro jogo aqui, que é o jogo do Fulham contra o Manchester City. O City é favorito a 1,67 mesmo fora de casa, o Fulham 4,75. A gente tem que dar uma olhada aqui, porque agora começa a ficar um pouco mais apertado a questão de calendário na Inglaterra, porque começam as rodadas quase que toda semana aqui de Champions League, né? E quando não tem Champions League no meio da semana, vai ter os jogos de Premier League também, como é o caso dessa semana aqui, em que o City vai entrar em campo contra o Fulham fora de casa. A equipe do Fulham, quando joga lá no Craven Cottage, que é o seu estádio, também é uma equipe que tende a ser mais agressiva em relação às situações de jogo, né? Colocando o time para marcar mais alto, fazendo pressão na saída de jogo dos adversários, oscila entre uma marcação alta e uma marcação mais de linha média. Então a gente tem que entender uma das chaves para a leitura de jogo do time do Fulham, é justamente identificar quando o time muda essa postura dentro do jogo e começa a marcar um pouco mais para trás. Geralmente nesse sistema de jogo aqui que a equipe do Manchester City vem utilizando, né? É um 4-3-2-1, é muito parecido com aquele esquema que o Carlo Ancelotti tinha na equipe do Milan, né, lá no início dos anos 90, lá que chamavam a árvore de Natal do Ancelotti, né? Então o treinador também montava uma estrutura exatamente assim, né? Que iria culminar com o jogo afunilando lá no centroavante, né? Então o Haaland ele tem a possibilidade de exercer esse jogo aí como famoso ponta de lança que a gente chamava antigamente também, né? Então, essa montagem tática aqui da equipe do Manchester City, ela é fundamentada basicamente em criar um cenário aqui que faça com que o Haaland ele seja protagonista no sistema ofensivo do time do Guardiola e, naturalmente, ele precisa ser muito acionado para que isso aconteça, tá? Então, se a chave da leitura do Fulham, que eu falei aqui para vocês, é entender como é que funciona a marcação do time alternando numa marcação mais alta e uma marcação com a linha média. No jogo do Manchester City, a grande chave talvez de leitura desse time é entender a dinâmica que o time está utilizando para fazer com que a bola chegue no Haaland, que é o seu principal finalizador, tá? Então a gente deve ver aqui sim esse jogador tendo uma atenção especial da marcação adversária. No entanto, em um dia bom, o Manchester City consegue produzir muita situação aqui para deixar o Haaland pifado ali na cara do gol, e se isso estiver acontecendo, é um back City aqui relativamente tranquilo, mesmo jogando como visitante, tá? Se a gente pegar a classificação aqui do campeonato, o City ele é o segundo colocado com 25 pontos. O Arsenal, né, tá na primeira colocação com 30 pontos, então é fundamental para o City aqui conseguir somar pontos para não deixar o líder Arsenal desgarrar aqui na briga pelo título do campeonato, tá? O Fulham está lá na 15ª colocação, precisa muito melhorar sua pontuação, ou seja, vai ter que sair para o jogo, não pode esperar, deixando assim o jogo mais interessante para o estilo que o Manchester City gosta mais, né? Então aqui, back ao City pode ser a melhor coisa para a gente fazer nesse jogo aqui. Depois temos Newcastle e Tottenham. O Newcastle venceu na última rodada o Everton de goleada fora de casa, uma grande atuação. O time vem mostrando uma solidez interessante aqui, né? O alemão, o Voltemate aqui, foi contratado na equipe do Stuttgart na última temporada, vem se firmando cada vez mais aqui como grande centro de definição de jogadas aqui na equipe do Newcastle. Bruno Guimarães vem fazendo uma excelente temporada também. Acho que o Brasil, na Copa do Mundo, tá bem servido de volantes aí, porque tanto o Bruno Guimarães quanto o Casemiro vem jogando muito bem aí na Inglaterra, né? Então a gente tem, pelo menos a nível de titularidade, dois bons jogadores nessas posições aí no meio-campo.
E também temos aqui o Joelinton jogando um bom futebol pelo Newcastle. Não está aparecendo aqui o Gordon, né, que é um jogador que seria talvez aqui no lugar do Milley aqui, seria talvez o jogador, um dos jogadores importantes na articulação dessa equipe do Newcastle, não vem sendo utilizado como titular aqui, não é por lesão, é por uma opção técnica mesmo do treinador, né? No entanto, é uma equipe que consegue volumar bastante esse time do Newcastle, que é um time que cria muita chance ao longo dos jogos, tá? Do lado do Tottenham, a gente não tem aqui alguns jogadores importantes também. Kulusevski, um titular importante que está fora. O Solanke, um titular importante que está fora. E o Bissouma, são os 3 principais jogadores aqui que estão ausentes por lesão, tá? No lugar deles aqui a gente pode ver alguns jogadores importantes, né, que vão tendo espaço, vão tendo situação aqui para jogar. O Bergwall, por exemplo, é um deles. Kolo Muani também é outro jogador que depois da saída do Harry Kane, o Tottenham ficou girando ali jogadores no seu ataque e agora a gente tem o Kolo Muani tendo uma oportunidade aí também, né? Pode ser que no futuro seja um jogador aí pra gente ficar de olho. O Richarlison acabou indo para reserva para ele, né? Então a gente tem aqui um time do Tottenham que vem fora de casa aqui tentar fazer um bom jogo, né? Na última rodada aqui o Tottenham perdeu pro Fulham por 2-1, anteriormente havia perdido de 4-1 pro Arsenal também, então a gente tem a gente precisa ver o Tottenham aqui recuperando a sua condição no campeonato. No entanto, o Newcastle, que vem numa toada um pouco melhor aqui, tem melhores resultados aqui, joga dentro de casa e deve fazer jus a esse favoritismo, tá? Então, na minha opinião, aqui também é um lay ao visitante, a exemplo do que a gente já falou aqui também no jogo do Everton e Bournemouth. Acho que aqui um lay Tottenham pode ser interessante. Ok? Fechamos de Europa, vamos falar de Brasileirão. Temos aqui 3 jogos nessa terça-feira do Campeonato Brasileiro. Antes de falar desses jogos, queria falar para vocês da Sporting Bet, que é o site que está no apoio aqui do conteúdo do Stake Cheia. É uma plataforma que traz pra gente aí boas cotações para esses campeonatos que eu acabei de comentar, Premier League, La Liga na Espanha, Bundesliga também, aqui as Copas, né? A gente vai ter Copa na Itália, Copa na Alemanha, teremos super cotações para esses jogos aí também, mas o destaque da Sporting Bet é no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente vai falar agora aqui também. Então você vai encontrar ali odds interessantes para finalizações, para escanteios, para mercado de vitória, para marcador de gol aqui também. Então, temos aqui na Sporting Bet boas cotações para esses jogos. Então, se você não tem conta, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, cria sua conta e utilize a Sporting Bet para fazer suas entradas pré-jogo, ok? Falando aqui então de Brasileirão, a gente tem às 19 horas Vasco e Mirassol. O Vasco que venceu o Internacional de goleada na última rodada, aplicou 5-1 no Inter aí num jogo que choveu tudo que tinha para chover no Rio de Janeiro, acabou paralisando o jogo por mais de 1h30. O Vasco vencia o primeiro tempo por 2-1, voltou para o segundo tempo, marcou mais 3 gols, um jogo aí onde a equipe do Diniz finalmente respirou na tabela do campeonato. Time que ainda estava aí com a possibilidade, né, de brigar contra o rebaixamento caso não conseguisse fazer os pontos, vinha de uma sequência muito ruim aí de 5 derrotas seguidas e acabou vencendo o Internacional, saiu dessa situação com 45 pontos, já fica aí numa condição bem mais tranquila na tabela, né? Vai enfrentar agora a equipe do Mirassol, o Mirassol que perdeu na última rodada para o Vitória, também foi um resultado que mexeu na parte de baixo da tabela, porque o Vitória, depois de muito tempo, deixou a zona de rebaixamento com esse resultado em cima do Mirassol. E agora o Vasco vai enfrentar o Mirassol dentro de São Januário também, outro jogo onde o Vasco pode fazer um bom resultado e voltar novamente a poder sonhar e quem sabe vencendo as 2 partidas que faltam, né? Poder tentar sonhar com uma vaga de pré-Libertadores aqui, que pode abrir ainda aí, dependendo do resultado da Copa do Brasil, que a gente vai analisar também mais pra frente esse contexto aqui nesse vídeo, certo? Então o Vasco pode sim melhorar a sua condição na tabela, pode ir para 48 pontos, que eu colocaria aqui no mesmo patamar de São Paulo, que está na 8ª colocação, né? Que pode abrir para pré-Libertadores também, né? E depois tem mais um outro jogo ainda a equipe do Vasco. Contra esse time do Mirassol aqui, o Vasco vai enfrentar uma das equipes
mais regulares do campeonato. O time do Mirassol tem uma sequência muito boa. Obviamente agora, sem mais objetivos concretos aqui no campeonato, a equipe do Mirassol não perde essa vaga direta para a Libertadores do ano que vem, né? E também não tem como melhorar tanto assim a sua condição na tabela aqui, porque já está a 6 pontos do Cruzeiro, então mesmo vencendo as 2 partidas que faltam, o Mirassol não ganha nenhuma posição na tabela e também corre pouco risco de perder aqui a sua condição para o Botafogo, onde tem 4 pontos aqui de diferença. Então, o time do Mirassol está tranquilo na tabela. Basicamente é um jogo para a gente ficar mais atento aqui no que o Vasco agora, sem tanta pressão, pode conseguir, né? Então, acredito que o Vasco dentro de casa pode fazer um jogo interessante, né? Pela necessidade aqui, o Vasco tem mais coisas a buscar do que o Mirassol, então deve ir para cima. A gente pode ter um jogo aqui movimentado, inclusive para mercado de gols aqui, 2 mercados que eu gosto, tá? Ambas marcam a 1,70 e o Lei ao Mirassol a 3,40. Acho que são 2 mercados que a gente pode cogitar fazer alguma coisa nesse jogo, certo? Depois a gente tem Bahia e Sport. Esse jogo aqui, o Sport já matematicamente rebaixado na competição há algumas rodadas. O Bahia na 7ª colocação aqui. É o mesmo caso que a gente falava aqui, né, dos times que estão ali brigando por vaga. No caso do Bahia, aqui ele não pode mais ser ultrapassado pelo São Paulo, que está aqui a 9 pontos atrás, né? Então o São Paulo não tira essa diferença aqui. E o Bahia não consegue melhorar a sua condição a ponto de chegar aqui numa vaga direta para Libertadores, né? Então, aliás, o Botafogo, que é o 5º colocado aqui, está com 59. Eventualmente o Bahia pode almejar ainda essa posição aqui na tabela. Para isso precisaria vencer dentro de casa. Eu acho que o Bahia vai fazer um esforço sim para tentar subir essas posições aqui na tabela e se colocar aí como um time para pegar a vaga direta na próxima Libertadores. Então, dentro de casa, o Bahia tende a ser bem superior. O que incomoda bastante são os preços aqui, né? Odd abaixo de 1,20 para o Bahia, odd 12 para o Sport. Mesmo sabendo que o Sport já não joga por mais nada e o Bahia tem motivação nesse jogo aqui, é muito complicado a gente encontrar valor num preço tão esmagado assim como esse back ao Bahia, que é abaixo de 1,20, né? Então, mercados de goleada podem ser interessantes aqui, né? Trabalhar a favor da goleada do Bahia, uma eventual goleada do Bahia aqui. E mercados de gols HT, né? Buscar aí, por exemplo, 2 ou até 3 gols no HT a favor do Bahia pode ser interessante nesse confronto aqui. Mas tem muito jogo, não precisa você ficar caçando mercados em um jogo desse tipo aqui, né? Jogo interessante que a gente tem pelo brasileiro aqui nessa noite de terça é Grêmio e Fluminense. Última partida do Grêmio dentro do seu estádio na temporada. Depois vai pegar só o Sport Recife lá na última rodada. Então esse jogo aqui pode ser interessante para o Grêmio, sim, conseguir uma vaga direta de pré-libertadores. Aliás, uma vaga de pré-libertadores aqui, né? Então o Grêmio hoje é 10º colocado, tem 46 pontos. O São Paulo com 48 aqui nessa 8ª colocação. Teoricamente, como a gente falou, né? Existe a questão da Copa do Brasil, onde a gente tem Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e Vasco, as 4 equipes envolvidas aí em uma possível final de Copa do Brasil. Se a gente tiver, por exemplo, Fluminense e Cruzeiro se enfrentando numa final de Copa do Brasil, que é possível de acontecer, né? Abriria uma outra vaga aqui, né? Porque um desses times aqui que se sagre campeão pega a vaga direta para Libertadores, então abre mais uma vaga aqui para o Campeonato Brasileiro e o Grêmio subiria aqui, conseguiria chegar até uma pré-Libertadores aqui, chegando na pontuação do São Paulo, que na verdade faria 49 pontos, né? Passando o São Paulo e chegando nessa 8ª colocação. Para isso precisaria torcer aqui para nesses 2 jogos que faltam, Corinthians e São Paulo, não somarem pontos aqui, né? Para o Grêmio conseguir essa vaga. Já o Fluminense, né? O Fluminense já começa a olhar com mais cuidado para a Copa do Brasil, né? Então a gente tem aqui o fato de, mesmo faltando ainda bastante tempo para a Copa do Brasil, o Fluminense tem o foco nessa competição. O Fluminense que depois que assumiu aí o Zubeldia, o Fluminense vem numa sequência muito boa, não perdeu ainda
com o comando aí do novo treinador, né? Então a gente tem a possibilidade aí do Fluminense fazer uma campanha nessa reta final muito interessante no Campeonato Brasileiro. Destaque para a última rodada, onde venceu o próprio São Paulo por 6-0, né? Um placar que não é comum no futebol brasileiro. O que eu gosto nesse jogo aqui pra gente fazer alguma coisa, tá? Mercado de gols eu acho interessante, a linha do 2,5 tá pagando 2,20. A gente tem jogadores com um bom potencial de definição dos dois lados, né? Do lado do Grêmio não deve jogar o Carlos Vinícius, que é o grande centroavante que o Grêmio conseguiu nessa temporada, tem 10 gols em 10 jogos, né? Ele não vai jogar, deve ser titular o André Henrique e o Everaldo do lado do Fluminense. Então os dois centroavantes aí titulares das duas equipes não estarão presentes, né? O Herman Cano do lado do Fluminense e o Carlos Vinícius do lado do Grêmio. Então, com essas ausências aí, a gente tem uma dificuldade um pouco maior de que saiam esses gols, mas ainda seria um jogo interessante para buscarmos mercado de over aqui, esse jogo entre Grêmio e Fluminense, beleza? Essas foram as minhas análises, então, para os jogos dessa terça-feira. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui nos comentários, se inscreve no canal se você não for inscrito, que amanhã eu volto para analisar os jogos da quarta. Na quarta temos muitos jogos bons aqui também de Campeonato Brasileiro, rodada praticamente cheia. Na Inglaterra, muito jogo. Na Espanha temos Real Madrid também, então temos muita coisa bacana pro vídeo de amanhã, beleza? Voltamos em seguida com o próximo conteúdo aí para vocês. Um grande abraço e até a próxima.